Falando em barco, tem havido uma desinformação aí nesses dias, inclusive em jornais, etc., e em manifestações pessoais de jornalistas com relação ao que tem acontecido na Bolívia, né? Porque, inclusive na OEA, havia uma discussão semântica. Vamos chamar de golpe ou não vamos chamar de golpe? México, Uruguai e Nicarágua disseram, houve um golpe contra Evo Morales. Brasil, Argentina e Estados Unidos, a Guiana, que entrou, adotou essa posição quase de última hora e tal, disseram não houve um golpe, houve uma decisão de renúncia e uma sucessão constitucional de acontecimentos. E aí começaram a tirar sarro aí porque a Jeanine Áñez teria se autoproclamado. Pô, que festa, é o Guaidó, é a Jeanine Áñez, os caras se autoproclamam presidente e tal. E aí há duas desinformações. Uma coisa é o sujeito no bar brincar com isso, falar seriamente. Outra coisa é você tratar a notícia dessa maneira. Porque na Bolívia, quem rasgou a Constituição foi Evo Morales. Ele não poderia ter sido candidato. Não há nenhuma explicação, não há nenhuma base constitucional para que ele fosse candidato. Porque vale lembrar, ele estava há 13 anos no poder, ele foi eleito em 2005, um país que teve 45 golpes militares na sua história, não é moleza, então é legal você ter uma estabilidade. Está ali o Evo Morales, quando prestava seu juramento. E o Evo, em 2009, ele tomou posse em 2006, em 2009 ele fez uma Constituição, permitindo uma reeleição, correto? Foi reeleito, perfeito, tudo dentro da lei. Aí, em 2014, portanto, ele não poderia, já havia sido reeleito uma vez. Ele falou, não, eu fui, a primeira vez não conta, porque aquela é a velha Bolívia. Agora é a nova Bolívia, Estado plurinacional, portanto agora pode, né? Concordaram, tá bom. Ele foi reeleito. Aí não tinha mais jeito, não tinha mais explicação. O que ele faz? Antes da gente chamar o Josino, vamos dizer o seguinte, o cara vira e fala o seguinte, não, eu vou propor para o povo eleição à vontade, reeleição à vontade, sem limites. Propôs num referendo, o povo disse não, é só uma reeleição. Ou seja, a Constituição vedava a possibilidade de uma outra reeleição e o povo consultado disse não à possibilidade de outra reeleição. Ele falou, vou para casa, vou voltar a plantar coca, porque ele era líder sindicalista dos cocaleiros. Aí ele vai à corte, que era um braço do seu governo, e diz o seguinte, a Constituição garante a todos os bolivianos o direito de se candidatarem à presidência. Se eu não puder, o meu direito fundamental está sendo ferido. Olha, é ridículo. Isso, inclusive, abria a possibilidade para reeleições para o resto da vida, não é? Sim. Já que sempre ele poderia invocar esse direito. E a corte, de maneira ridícula, concordou. Então ele nem poderia ter sido candidato. A Constituição foi rasgada. E aí vem a denúncia de fraude no primeiro turno, porque a apuração indicava que haveria segundo turno entre ele e Carlos Messa. Né? E quanto a Jeanine Áñez, a Constituição da Bolívia diz assim, saiu o presidente, entra o vice também foi embora. Então é o presidente do Senado, lá é diferente daqui, o presidente do Senado é na frente, aqui é o da Câmara. O presidente do Senado renunciou. Aí, na sequência, o presidente da Câmara renunciou. Aí o vice-presidente do Senado renunciou. Ela era a segunda vice-presidente, sobrou ela. Não é? Onde é que está o golpe nisso aí? É que não teve quórum na sessão, né? Não teve quórum porque o MAS, que é o partido do Evo Morales, o Movimento ao Socialismo, mas não deu quórum na sessão. É verdade, mas então nunca veio. Eu acho que tem alguns argumentos aí que devem ser levados em consideração. Depois da revelação da fraude na eleição, havia um encaminhamento para a realização de uma nova eleição, né? E aí chega um general e pumba, sim, e dá um chega para lá nele. Isso aconteceu duas vezes. Então, isso, na minha opinião, deixa evidente ali que houve um golpe dentro de um golpe. O Evo já tinha dado um golpe. Aí quando chega um general e dá um chega pra lá no presidente, mas é por isso que eu disse, em vias de disputar uma nova eleição, você tem não é uma situação tão bem contra o mal assim, né? Mas é preciso lembrar o seguinte, se você tem um tribunal constitucional... Não é, óbvio. Até porque não há nenhuma garantia de que vão fazer a coisa certa agora. O que eu digo é o seguinte, que essa discussão semântica... Por exemplo, aqui no Brasil nós não chamamos a proclamação da República de golpe. E foi uma derrubada, uma quartelada no Rio de Janeiro que derrubou a monarquia. A Revolução de 30, nós assim falamos, a Revolução de 30.
dependendo do ponto de vista, é um golpe. Por exemplo, a reunião de ontem entre o general que Deus chega para lá no Evo Morales e a autoproclamada presidente da Bolívia deve ter se dado em que termos? Não é? Não, exato. É. Agora, o que acontece é o seguinte, quem assumiria a presidência? Se você tem toda a linha sucessória caindo fora, o presidente, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o vice do Senado, Sim. sobrou ela. Não é? Sim, só que era necessária também, segundo a Constituição, a realização de uma sessão no Congresso, que não existiu, Não, né? mas Então, aí se o MAS não comparece, você tem de ter um quórum, considerando que o MAS não compareceu. E ele não vai comparecer, lógico que não. O que eu digo é o seguinte, quem primeiro rasgou a Constituição foi Evo Morales. sem dúvida. Que não poderia ter sido candidato. Que queria, eu li isso em algum lugar, que eles transformaram numa espécie de Vítor Orbán da Bolívia, né? Mas não deu certo. Não, acho que não.